Olá pessoal, boa noite. Tô chegando. Vou só colocar o tema da live aqui, já eu falo com vocês. Só um minutinho. Deixa eu fixar o comentário. Beleza, só um minutinho, pessoal. Só ajeitar aqui. Vamos ajeitar. Alô, alô. Oi, voltou aí, pessoal? Voltou? Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ajustando aqui. Boa noite, estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Vamos chegando. Quem já chegou, vamos compartilhar a live aí. Clica no aviãozinho que fica no canto inferior direito. Vamos compartilhar a live. Boa noite, professor Sionil já. Vou até tentar chamar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certo? Bahia, boa noite. Estamos ouvindo. Beleza? Deixa eu já chamar o professor aqui. Professor Sionil. Deixa eu verificar aqui. Professor, manda um oi aqui para mim no comentário que não tá dando certo. Aqui, ó, na área aqui. Vamos ver aqui, peraí. Agora acho que vai dar. Só um pouquinho. Entrar ao vivo. Daqui a pouco tá chegando. Oi, Juscelino, meu amor, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Meu professor Sionil. mestre, Rafael, boa noite. Tá me ouvindo bem aí, não? Tô te ouvindo bem. O som tá indo bem Rapaz, para eu ti também? cortei cabelo, pintei barba, né? Um momento muito especial. Sempre muito especial Poxa, participar ao lado de um professor, que é o seu peso, né? E é peso mesmo, é duplo peso, né? Não, é o sério, nosso peso, né? Apesar que conhecimento, você tá mais esbelto, né? Você tá um cara mais fino, né? Tá trabalhando esse seu lado mais fino. mas longe, longe disso, longe disso. Rafael, eu agradeço bastante aí pela possibilidade de participar de mais uma live, falar de um tema que é imbrincado, né? Ele é muito ligado ao direito constitucional, ao direito administrativo, direito tributário, que é a sua casa, né? Onde você navega com mais facilidade, né? O vento não bate de través, ele bate de popa e você consegue navegar. Então, feliz pelo seu convite, falar de um tema que tem reflexos na administração pública em geral, não só a administração fazendária, mas também para aqueles que trabalham em outras áreas, né, não tributárias, mas que no seu dia a dia, no final das contas, exercem e devem exercer de forma regular o poder de polícia, né? Exatamente. E até mesmo não só para a administração tributária, como o professor já falou, mas também para o próprio contribuinte, né? Será que aquele determinado ente público, será que ele não está com algum excesso? Será que ele não está cobrando algo que ele não deveria cobrar? Então é importante isso, né? A gente levar esse conhecimento que não é um conhecimento que eu não utilizo ele só de um lado, né? Vamos dizer assim, só do lado da administração, mas eu também eu utilizo isso do outro lado, né? No caso do direito tributário, para o lado do contribuinte também, até para ele fazer essas observações aí. Mas deixa eu ir dando um oi aqui para o pessoal que está chegando, Luciana, Oda, Hipolitano, Cleonice, boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos compartilhando. Deixa eu E só falar para vocês essa aqui sua também. visão, pode falar, mestre, pode falar. Não, só falar para o pessoal que já está na live, dois recados, né? Três, na verdade. Primeiro, para compartilhar, né? Clica no botão, para quem está no celular aí. Clica embaixo, tem um aviãozinho, clica ali, compartilha com os amigos. Referente aos comentários, priorizem colocar nesse ponto de interrogação que tem no lado direito, que fica mais fácil depois para a gente poder resgatar uma dúvida que vocês tenham aí. Porque se colocar aqui nos comentários, às vezes a gente acaba perdendo e não consegue acompanhar, tá? Então, priorizem aí. E o terceiro para quem já está na live, se você já segue o professor Psionil, parabéns, né? Já deve estar com muito conhecimento só de acompanhar as postagens dele. E se você não segue, segue aí o professor Silvio. Quem não segue também a Escola de Tributos Municipais aqui, siga aqui que a gente está buscando trazer muitos assuntos interessantes. E agora, né, abrindo assim uma nova estratégia, vamos dizer assim, que a gente está, é de trazer a ligação que o direito tributário tem com outros ramos do direito, né? E futuramente também com outros ramos que não sejam do direito, como às vezes contabilidade, eu preciso ter um conhecimento de contabilidade, né? Enfim, outras áreas também. E hoje a gente está abrindo aqui essa série com outros ramos do direito com o professor Sionil. Já vou fazer uma breve apresentação aqui, professor. O professor Sionil, ele foi auditor do Tribunal de Contas aí por mais de 10 anos,
é bacharel em Direito, né? Ele possui mais de 4.800 horas de cursos nessas áreas aí de administração, finanças, economia. É autor de obras aí na área de direito administrativo, de administração. Então, aqui, se eu for ficar falando o currículo do professor Sionil, eu precisaria de algumas horas, quem sabe alguns dias, né? Mas aí eu vou deixar para que ele acrescente aquilo que ele acha que ele queira acrescentar mais aqui, além do que eu falei. Mas, assim, dispensa apresentações, muito conhecido aí no cenário nacional, um mestre, dos maiores expoentes assim no direito administrativo no Brasil que a gente tem aqui é o professor Sionil, então veio trazer muito conhecimento aqui para a gente. Professor, vou te passar a palavra, porque eu também acabei estendendo um pouquinho, você ia fazer uma colocação, acabei acelerando aqui. Não, eu fico feliz aí pela sua apresentação, mas eu confesso para você, professor, que eu não me impressiono muito pelos currículos. Eu me impressiono muito mais pela capacidade de você apresentar o conteúdo que você aprendeu, compreendeu ao longo do tempo. Porque nem todo mundo tem esse dom, nem todo mundo tem essa possibilidade de pegar e transmitir o conhecimento. Eu tive aula de física, só quem conhece magnetismo, né, sabe o que eu vou falar a partir de agora, que eu praticamente não compreendia muito a aula. E o professor era um professor que já tinha feito vários cursos na NASA, um cara extremamente conceituado, com um currículo extenso. Então eu me sentia uma pessoa assim, menos inteligente quando ele entrava, porque eu não conseguia entender. Mas o problema não era só meu, o problema era dele, porque apesar de um currículo muito vasto, a didática dele ficava um pouco prejudicada. Era um conhecimento muito grande, um currículo muito vasto, mas com uma capacidade um pouco limitada de passar o conhecimento. Então, ter um currículo é o ponto de partida, mas transmitir o conhecimento daquilo que você aprendeu ao longo do tempo, para mim, acaba sendo um dom que poucas pessoas têm, como é o seu caso, né? Você tem um vasto conhecimento e você traduz o seu conhecimento de uma maneira muito simples, muito objetiva. Essa objetividade, eu confesso que eu tenho um pouco de inveja, né? Eu lembro que você fez uma série de 1 minuto, direito tributário. Rapaz, eu adoraria falar em 1 minuto sobre um determinado tema, mas eu sou extremamente prolixo. Talvez pelo cacoete de querer ser professor, né? Querer ministrar. Então a gente tem essa ideia, essa técnica de repetir o conteúdo, repetir reiteradamente. Então, obrigado pela apresentação. Os cursos não falam por mim, né? Eu vou falar por mim, né? E não pelo que eu fiz ou pelo que eu escrevi, mas por aquilo que eu tenho, que eu adquiri e posso repassar para as pessoas. E falar desse tema, poder de polícia, me faz lembrar de tudo aquilo que eu comecei a estudar, né? A primeira matéria que eu comecei a estudar foi administração pública. Eu fui professor de administração pública, fui professor de administração geral durante algum tempo e caí no mundo do direito administrativo. Foi o que me restou. Direito administrativo nunca foi um direito que eu amo direito administrativo, eu amo de paixão, não. Eu gosto muito mais do direito tributário, é aquele que eu trabalho hoje, do que o direito administrativo. Mas eu precisei ler muita leitura, porque eu me sinto inseguro o tempo todo. É aquela velha passagem socratiana de que eu só sei que nada sei. Então, o ponto do crescimento é o conhecer que não sabe. Ter a certeza de que não sabe e que está em constante crescimento. Então, cada vez mais eu me sinto ignorante, né? A minha linha de ignorância é gigante, porque a todo momento eu me deparo com um determinado tema e esse tema eu não tenho uma resposta imediata. Isso me causa um desconforto, porque eu me sinto vaidosamente conhecedor de um pouco do direito. Então, eu falo, pô, se eu não conseguir compreender, não conseguir entender, eu preciso de uma doutrina, eu preciso de alguém que saiba mais do que eu. O importante nesse mundo do direito é que você tem sempre, não é só um não, várias pessoas que conhecem mais do que você e podem contribuir e te ensinar. Então, eu acho que isso é importante, ter a ideia de que a gente está aqui e aprendendo constantemente e o tempo todo, mestre. Né? E o poder de polícia. Ganchos, perdão, só fazendo um gancho até, senhor Nil, com tudo isso que você acabou de falar,
a gente estudar, estudar e não conhecer, né? Assim, sempre tem algo a mais para a gente entender. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e a gente estava falando do ISS. Aí eu comentei com ela assim, olha, eu não sei, eu não contei, mas foram inúmeras vezes que eu já li a Lei 116, não sei quantas vezes. Mas toda vez que eu pego para ler de novo, né, às vezes parece que eu enxergo algo que eu não tinha enxergado antes. Mesmo depois de já ter lido, que uma coisa é você decorar, né? Outra coisa é você enxergar o que está escrito ali dentro, naquelas palavras. Então, o aprendizado ele é constante, né? E, assim, eu não sou uma pessoa inteligente, eu me julgo assim, eu sou uma pessoa esforçada, né? Eu leio bastante, vou atrás. É isso, eu acho que a repetição, né? Quando a gente está estudando para concurso, a gente vê muito essa questão, vamos repetir, repetir, porque se não entrar por bem, né? Vai entrar de uma outra forma, por mal de tanto você ficar repetindo ali o conteúdo. Então, essa questão é bem interessante, assim, eu acho que todo mundo, eu vejo aqui, agora, de dentro da administração pública, vários colegas, assim, com dificuldade em muitos temas, né, e às vezes, não, vamos deixar para lá, vamos fazer de qualquer jeito. É isso, assim, não é que você não tem condições, às vezes, assim, falta um professor, da forma como o professor Silneu acabou de falar, que tem uma didática que você consiga ensinar, e às vezes também tem o seguinte, com um determinado professor você não entende, com outro você vai entender. E o seu amigo não entende com o professor que você entendeu, mas entende com aquele que você não entendeu. Perfeito, então tem tudo isso de você migrar entre professores também, porque a gente não é o super-homem que a gente domina todas as técnicas, né? E vai entrar na cabeça de todos os alunos. Tem aluno que não vai entender com aquilo que eu falo, e já tem aluno que vai entender aquilo que eu falo. Então é toda uma questão de você também experimentar outras opções, às vezes de leitura, às vezes um livro só não basta, você pega um outro autor, um curso, faz um outro curso com outro professor da mesma área, até para você pegar visões diferentes que às vezes vão se complementar com a sua. Perfeito, Perdão a Rafael. interrupção, professor. Não, essa sua colocação eu acho interessante, até para que nossos ouvintes tenham uma ideia de que você falou uma frase que eu não concordo, né? Fala assim, eu não sou tão inteligente. A inteligência, Rafael, você mesmo, depois da sua frase, você demonstrou que a inteligência ela é multifacetada. Eu não gosto de seguir quadrados. Olha só, o Rafael Gonçalves, ele utilizou daquelas técnicas e passou no concurso público. Sim, porque a inteligência dele, e você tem inteligência, a sua inteligência ela tem um esquema de inteligência. A minha inteligência é um pouco diferente. A do Gênesis, que acaba de entrar, mais diversa ainda. Então, uma técnica só de ensino, às vezes, não é suficiente. Então, Sionil, eu não gosto. Para não dizer assim, eu odeio, Rafael, quando o professor começa a escrever no quadro, Sionil, tá? Só que eu sei que 80% dos concurseiros e concurseiras gostam. Gostam disso aqui, ó, Rafael. Estou fazendo aqui uma aula de abuso de autoridade. Gostam de esqueminha. Escreve para um lado, escreve para o outro, escreve para um lado, mostra o que é ação penal, condicionada, incondicionada, e aí ramifica, né? Vai no texto constitucional. Eles gostam disso. Eles aprendem, maior parte das vezes, assim. Mas é o quê? Unânime? Claro que não. Porque cada pessoa tem uma velocidade de aprendizado, uma técnica que vai comportar ou não a ela. Por isso que quanto mais você conjuga as técnicas, melhor. Quanto mais você conjugar as técnicas de ensino, melhor. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é do escrever mesmo, tem gente que pode ouvir um excelente professor, escutar um excelente professor, mas se ela não escrever, ela não vai aprender. Exatamente. Então, tem que riscar, né? De cada um. Tem que riscar. Tem que usar todas as tem que usar todas as técnicas para que você... Então, assim, o caminho do sucesso não é aquele que teve o sucesso. O caminho do sucesso é o seu. Construir o seu caminho, a sua trilha. O caminho do sucesso de quem teve sucesso pode nos servir para nos direcionar. Quais os cursos que ele fez, quais os materiais ele adotou, quantas horas ele estudou, quais os professores ele selecionou. E aí, a partir daí, eu vou tentando alocar a minha forma de inteligência dentro do tempo que eu tenho delimitado para estudar. Agora, se eu tentar seguir um caminho do vitorioso e eu não me encaixo, me frustro.
Então, frustração tem que ser evitada nesse momento, né? Uma coisa que você falou, e aí a gente vai entrar a partir de agora no tema, é que a administração pública, ela trabalha o poder de polícia, mas o poder de polícia ele também atinge os particulares. Um primeiro momento que eu sempre falo é dos poderes da administração, e ela tem vários, né? Tem um conjunto de deveres, a administração pública tem vários deveres, tanto que nós, quando entramos no Estado, e você é do Estado, Rafael, nós sentimos mais a carga de deveres, tanto que quando a gente vai exercer um poder, uma prerrogativa, parece que a gente está cometendo um crime, parece que a gente está errando. Tanto que a gente tem mais um conjunto de deveres. O dever de obediência, que não é restrito, o dever de eficiência, ter um rendimento, ter rapidez, sempre com rendimento funcional. Dever de probidade, lealdade, honestidade, fidelidade, moralidade com o trato da coisa pública, dever de prestar contas, o que eles chamam de accountability, responsividade, ou seja, prestar contas daquilo que você administra, daquilo que você vai gerir. E ao lado desse conjunto enorme de deveres, algumas prerrogativas. E essas prerrogativas eu chamo assim, é o instrumento de trabalho do gestor público. E ele tem várias prerrogativas, tem vários poderes, e todos eles devendo ser utilizados de forma comedida, cautelosa, prudente, observando princípios o tempo todo. O princípio, apesar de muitos deles, maior parte, eles não estarem estampados, expressos, eles existem. São extraídos a partir da leitura de um texto constitucional, de uma legislação infraconstitucional. Então a gente não pode deixar de observar em nenhum momento, ao utilizar um poder regulamentar, o chefe do executivo, ao utilizar o poder disciplinar, ainda que o chefe imediato aplique uma penalidade de advertência, ao se utilizar do poder hierárquico, ao se utilizar do poder de polícia, isso tem que ser feito de maneira cautelosa, prudente e observando sempre a carga normativa dos princípios. Acho que é o ponto de partida. Mas também, Rafael, surge o que a gente chama de direito administrativo do medo. Quando você vai exercer o poder de polícia, vai lá e faz a apreensão da mercadoria, vai lá e interdita o estabelecimento. Ih, rapaz, vai dar merda. Vai vir um juiz e vai falar que eu errei, ou então vai vir um tribunal de contas e vai querer comer o meu fígado, vai vir o Ministério Público e acha que o Ministério Público acha que o agente público sempre errou. A presunção milita em desfavor do agente público. E às vezes ele fica um pouco receoso de exercer o seu poder com medo de represálias, seja de um órgão de controle, como um tribunal de contas, seja de um órgão de controle, como uma controladoria interna, seja do poder judiciário, uma ação popular, bateu lá na cabeça uma ação popular, porque você, por não ter capacidade postulatória, vai ter que gastar dinheiro contratando um advogado. Então, desses poderes, aquele que o particular mais sente, Rafael, até porque ele tem uma previsão dentro do Código Tributário Nacional, é o poder de polícia. E dos poderes é o único que tem uma definição legal. E as pessoas se perguntam, né? Por que não existe uma definição legal para o poder disciplinar? Porque o vínculo do poder disciplinar é um vínculo especial. Só se submete ao rito, à gerência interna da administração, quem quiser. Ninguém é obrigado a firmar contrato com a administração. Mas a partir do momento que você firma, submete-se ao poder disciplinar. E aí é um regulamento interno. Ninguém é obrigado a entrar e fazer parte da administração pública, poder hierárquico. Ninguém é obrigado a aceitar um decreto do chefe do executivo, né, a rigor. Ou seja, estamos diante de um poder que vai resvalar nos particulares em geral. Então, por isso que a gente coloca em lei. Aí, pessoal, por que lei? Porque no Brasil, Rafael, abrindo o texto constitucional, todo poder emana de quem? Bom, se eu fosse fazer uma leitura segundo Abade Emanuel Sieyès, seria que esquecer letietar é a nação. Não, não, é o povo. Toda a extração do poder é do povo. Mas a nossa forma não é como da Ágora de Atenas, em que você senta, levanta a mão ou desce a mão. Nós somos mais representados do que utilizamos de instrumentos diretos de uma participação da democracia. Então a gente precisa de um representante. E esse representante senta na Câmara, senta no Senado, e por lá eles elaboram as leis. Eu aceito o poder de polícia. Por isso que tem que ter a lei. Eu aceito receber um tributo. Porque eu aceito. Porque a lei tem a minha extração da minha soberania. Mas aceito até um determinado limite. Tanto que, como o texto constitucional também é da extração do meu poder, eu sou o titular,
eu também não aceito acima de um determinado limite sob pena de confisco. Então perceba que o fundamento do poder de polícia tem a sua extração constitucional e eu me permito ser policiado. Eu me permito ter uma limitação, ter uma restrição, ter um condicionamento do Estado. O Estado pode criar uma série de condicionamentos, restrições, limitações aos meus direitos, às minhas atividades, porque a velha máxima, até aristotélica, a minha liberdade termina quando a sua inicia, e vice-versa. Então, o conceito, né, de virtude, de meio, é isso. Eu vou agir até a sua liberdade ser ofendida pelo meu exercício de direito. Então, quem entra em cena? Como a gente não tem no Brasil a vingança privada, eu preciso de alguém, né, com uma visão holística, a que eu entreguei a minha soberania para cuidar de mim, que é a sociedade organizada, é o Estado, que surge, inclusive, a primeira vez em O Príncipe de Maquiavel. Então, assim, é o Estado, essa sociedade organizada que vem exercer o seu monopólio do poder, o seu monopólio da pacificação social. É ele, não... Pois então, o poder de polícia ele surge, nesse primeiro momento, com esse fundamento, e se insere no Código Tributário Nacional, mestre. E aí eu prefiro até que você diga para a turma, né, por que se insere o poder de polícia dentro do Código Tributário Nacional, tendo como pressuposto na minha matéria a supremacia do público sobre o individual. É contigo, meu mestre. Por quê, meu mestre? Então, a gente, voltando aqui, a gente está falando de um tema, poder de polícia, que é um tema do direito administrativo, vamos dizer assim, não é um tema exclusivo ali, porque ele se ramifica em algumas outras situações. E a gente olha diferente de algumas outras áreas do direito, que existem codificações. Né? Então, eu tenho o Código Penal, o Código de Processo Civil, tenho o código daquilo ali, o código daquele outro. E o direito administrativo, ele não tem um código, não existe, né, um local onde você vai falar assim, não, eu quero pegar um código do direito administrativo, eu quero saber o que é poder de polícia. Né? Então, hoje a gente não existe no direito administrativo uma codificação e uma lei de direito administrativo, enfim, que defina um poder de polícia. E aí a gente já vai para uma ligação do direito administrativo, que trata do poder de polícia, né? Enfim, de tudo que você já falou, né? Dos limites que tem o poder de polícia também, porque não é simplesmente eu chegar, eu sou o Estado, né? Chegar e falar, eu sou o bonzão, eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero, não é assim. E Letar essa Semoir, definição... Luís XIV. Exatamente. Então, essa definição, curiosamente ou não, está dentro do direito tributário. Né? Então, existe uma definição legal do poder de polícia que está estampado lá no Código Tributário Nacional, lá no artigo 78. Né? E o que seria, né, o poder de polícia ali, de acordo com o Código Tributário Nacional? Ele fala que é uma atividade da administração pública. Então, vamos partir desse primeiro princípio, né? Dessa primeira situação que o Código Tributário traz. Então, o poder de polícia, ele é uma atividade da administração pública. Então, é qualquer atividade? A gente sabe que não, né? Mas, enfim, você já parte desse pressuposto que o poder de polícia também não tem nada a ver com aquela polícia que está na rua, esse poder de polícia é uma outra situação, e essa atividade da administração pública é uma atividade que ela vai disciplinar ali, que ela vai limitar um direito, um interesse, uma liberdade, né? E trazendo para dentro dos municípios, que é o nosso canal aqui tem mais ouvintes assim que tratam com a questão tributária do município. Então, nessa questão de disciplinar ou limitar direitos, né, interesse ou liberdade, a gente tem, por exemplo, o município ele pode determinar de que hora até que hora o comércio fica aberto. É um poder de polícia que ele está exercendo ali. Ele pode instituir uma taxa por esse poder de polícia, né, para ele fiscalizar se aquele local, de acordo com o que a lei determina, se o comércio lá está funcionando realmente naqueles horários lá, se não está fora daquele horário. Também uma outra questão de poder de polícia, trazendo para os municípios, nessa questão de que é uma atividade da administração onde ela vai disciplinar ou limitar alguns direitos, vamos trazer também para uma situação que acontece muito, né? Que está aquecido, o mercado da construção. Né? Então, tem, às vezes, determinada região da cidade, você pode construir, mas só até certa altura.
né? Então, 4 pavimentos, 6 pavimentos, 18, ou não pode porque é perto de aeroporto, tem, enfim, né? Então, existem essas regulações que são advindas aí desse poder de polícia, que ela está disciplinando ou limitando um direito. Então, ele vai regular ali a prática, né, de um ato ou a abstenção de um fato qualquer. Então, é isso que diz, mais ou menos, assim, num resumo, né, esse artigo 78 ali do Código Tributário Nacional. Só que daí ele ainda complementa com mais uma coisa. Então, tudo isso, né, que eu falei, é uma atividade da administração pública que vai disciplinar ou limitar um direito, tudo isso para quê, né? Qual que é a ideia do Estado, né? Então, ele vai fazer isso de acordo com o interesse público, né? Relacionados a questões de segurança, de higiene. Quantos municípios não têm, por exemplo, a taxa de polícia relacionada à vigilância sanitária, que é uma competência de todos os entes, até mais para frente a gente vai tratar de um caso específico. Em relação à ordem, a costumes, enfim, né? Os municípios têm código de obras, né? Alguns municípios têm a questão do um código próprio de vigilância sanitária. Então, ali estão sendo tratados ali algumas questões de poder de polícia. Só que, né, professor, a gente precisa ficar atento, né? A gente viu aqui uma série de situações em que o município vai exercer o seu poder de polícia e, através desse poder de polícia, nesses casos aqui, por exemplo, ele pode instituir uma taxa para suportar os custos que vai ter com essa fiscalização. Mas existe uma limitação, né? Também não é assim a qualquer modo, né? Então, vou devolver para o professor aí nessa questão para a gente falar, já vou até dar um ensaio. Existem, por exemplo, municípios que tentam instituir uma taxa de bombeiro ou uma taxa de segurança pública. Aí agora eu vou devolver para o mestre de administrativo, de constitucional, até para orientar aqui todos que estão aqui presentes aqui em relação a isso. O município, ele pode ir lá e instituir qualquer tipo de taxa? Como que é isso, professor? Bom, boa colocação, boa pergunta, e o impacto realmente é a resolução. Eu sempre falo assim, Rafael, eu sempre olho para o texto constitucional. O texto constitucional, ele tem a resposta de praticamente tudo, né? Então, ou não só de forma expressa, mas como de forma implícita. Bom, eu não sou o Supremo Tribunal Federal, não sou ministro do STF, então, mas gosto de interpretar o texto constitucional também à minha maneira. É o que Peter Harvey chama de sociedade aberta dos intérpretes. A Constituição é uma obra viva, é uma obra permanente. Você tem uma interpretação oficial, que é do STF, mas há um conjunto muito grande de outros intérpretes da Constituição. Embora não sejam intérpretes oficiais, eles colaboram para, ao longo do tempo, até a modificação da própria jurisprudência do STF. Veja situações como a mudança, né, o que a gente chama de mutação constitucional dentro do STF, que o STF permitiu o aborto do anencéfalo, que o STF permitia a troca do nome do transgênero, ainda que não haja a transgenitalização, né, por uma questão de dignidade da pessoa humana. Veja o exemplo do casamento de pessoas do mesmo sexo, né, apesar de o texto constitucional, numa leitura muito superficial, falar que o casamento seria canonicamente, né, entre homens e mulheres. Isso é o direito canônico, né? A gente não adota o direito canônico, ao contrário, aqui é a busca pela felicidade, né? Seria um direito aí, como o Bobbio não está mais entre nós, mas seria assim, uma sexta dimensão de um direito, assim inclusive consolidado no artigo 6º. Então é essa Constituição que eu olho sempre. Ela para mim é o ponto de partida. E quando você fala de poder de polícia, eu lembro de taxa, lembro de serviço público também, específico, divisível, como hipóteses de incidência da instituição da taxa. Aí, quando eu falo em instituição de taxa, eu me lembro de competência tributária. E a competência tributária é uma competência legislativa. É um exercício de uma competência abstrata legislativa. Opa, peraí. Se é competência legislativa, esse assunto não é da legislação infraconstitucional. É o repositório constitucional que tem que dar a resposta. Então, eu venho para poder entender como que é essa partilha de repartição, essa repartição de competências. E nós conjugamos 2 critérios. A chamada repartição legislativa. Daqui a pouco eu chego na material. A competência legislativa
privativa, também chamada de horizontal, e a competência vertical, que é a concorrente do artigo 24. Isso a gente está falando de competência legislativa. E no campo da competência privativa, predomina o que a gente chama de princípio da preponderância do interesse. Ou seja, assuntos que são nacionais é a União. Assunto regional vai para o Estado. E a Constituição enumera o que é da União, torna de maneira mais ou menos remanescente o que pertence ao Estado, e quando chega o município, a técnica é indicar. Indicar o que compete ao município, mas deixando bem claro, Rafael, que a competência do município ela não pode ultrapassar aquilo que é interesse local. O interesse da municipalidade é local. Então ela tem que tomar muito cuidado, porque a taxa, diferentemente do imposto, não segue uma competência privativa. A instituição de uma taxa, como bem você colocou um exemplo da fiscalização sanitária, é o que a gente chama lá em direito tributário de competência comum. É a competência comum. Todos podem instituir taxa de fiscalização sanitária. O município, o Estado e até a União. E isso não configura o que a gente chama de bitributação. O mesmo fato sendo tributado, porque é a taxa. Só que desde que, observando a base constitucional. Essa base constitucional a gente não pode desprezar. Então o interesse tem que ser local. Então quando você falou assim, combate a incêndio. Rafael, combate a incêndio é corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro não pertence ao município. Já começa por aí. O Corpo de Bombeiros é uma instituição do Estado ou ainda da União. Aí você, da União, porque a União mantém o Corpo de Bombeiros dentro do Distrito Federal. Então, quando muito, teríamos uma taxa de combate a incêndios ou estadual ou da União dentro do DF. Só que a gente tem que olhar para esse serviço, né, para essa, assim, peraí, essa fiscalização, esse serviço, taxa de combate a incêndio, vem cá, é um serviço público específico, divisível? Existe um exercício do poder de polícia de forma regular? Assim como a segurança, né, a segurança pública, e esse foi a ideia do STF, trata-se de algo multi-universo, que a gente não consegue medir per capita, mensurar. As pessoas não têm um medidor, nesse caso de segurança pública, nesse caso de combate a incêndios. Então não cabe nem pelo Estado, embora fosse dele, e o município usurparia a competência do Estado, e ainda que fosse interesse local, que não é o caso, também seria inconstitucional, pelo fato de falecer atributos que possam ser mensurados, porque a taxa é um sinalagma, a gente chama de sinalagma. O que é um sinalagma? A taxa ela é sempre contraprestacional, assim como é a contribuição de melhoria, que tem uma obra e ela não é suficiente, dela decorre uma valorização imobiliária e faz surgir no mundo concreto, no mundo dos fatos, um fato jurídico, também chamado de fato gerador, que é o quê? A valorização imobiliária. Então, se não houver um exercício regular do poder de polícia, se não houver um serviço específico e divisível eu sei de onde vem e eu sei para onde vai. Eu sei de onde vem, eu sei para onde vai. Se isso não houver, esqueça. A taxa ela é inconstitucional. E os municípios, eu entendo, né, a angústia dos municípios. Os municípios brasileiros, muitos deles, Rafael, eles não deveriam nem ter sido criados. Eles foram criados num momento, talvez, numa euforia, né, muito grande de ganhar autonomia. Só que a autonomia, essa tríplice autonomia que é conferida pelo artigo 18, você tem que ter recursos, Rafael. Tem que ter recursos. E o recurso público, ele, maior parte das vezes, ele não é um recurso originário. O que é o recurso originário? Aquele que eu obtenho explorando a minha própria propriedade, o meu próprio patrimônio. Não, não. São receitas derivadas. São riquezas que eu vou construir Estado, mas a partir de uma riqueza alheia, que é o tributo. O tributo é uma típica receita. É o poder de império do Estado. Mas se o município tem uma população pequena, tem uma baixa produção de serviços, poucos imóveis, isso significa dizer que o ISS é baixo, que o IPTU é muito pequeno, muitas isenções são concedidas, e a gente sabe que elas são concedidas, pelas razões das políticas, as razões políticas várias, ITBI, né? Se o ITBI é o imóvel e são poucos imóveis,
esqueça, ITBI também é muito baixo. Então, como sobrevive um município? Ele fica desesperado, tentando criar taxas. E eles criam as taxas mais diversas, são criações as mais diversas, esdrúxulas. Veja, Rafael, e foi centenariamente municípios cobrando iluminação pública, taxa de iluminação pública, ao ponto de o STF bater várias vezes, várias, e expedir uma súmula vinculante, algo assim assombroso. Como é que você permite uma taxa de iluminação pública para um serviço que é nitidamente... Não é específico. Não, é Não é nitidamente divisível, né? universe. Exatamente. Exato. Ele é nitidamente universe. Se é algo... Como é que você cobra a taxa? Não pode, ela é inconstitucional. Então eu não posso ter também uma taxação sobre serviços que são de interesse nacional. Eu não posso instituir taxas que resvalem numa competência da União. E os municípios assim fazem. Que são de competência dos estados. E os municípios assim fazem. Né? Então o município ele tem que se ater, tem que se adstringir aquilo que é interesse local. Sob pena, Rafael, lá no direito tributário a gente tem um instituto que é chamado repetição do indébito. Vai dando certo, né? As pessoas vão pagando, até que vem uma decisão reconhecendo a inconstitucionalidade e as pessoas, não automaticamente, porque a decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade não gera efeito entre as partes, né? Ele tem um efeito erga omnes para todos, vinculante, todos devem observar, mas a natureza executiva dela é daqui para frente. Então você que se sente prejudicado por ter pago a iluminação pública tem que se socorrer mais uma vez ao judiciário pedindo a repetição do indébito. E aí o município tem que pagar. Vai ter que pagar isso, inclusive, ajustado com toda juros de correção monetária e tudo mais. Então, assim, o tiro pode sair pela culatra. Então, o município que já não consegue sobreviver, porque não tem recursos próprios, cria subterfúgios para a obtenção de receitas derivadas que são reconhecidamente inconstitucionais, mas faz isso, às vezes, propositadamente. Ah, vamos fazer. Porque isso só vai ser declarado inconstitucional daqui a 10 anos. Né? E vai se arrecadando. Só que a Cíntia, ela colocou aqui, até em cima do que o professor falou da taxa de iluminação pública, ela colocou que iluminação pública não pode, não, Cíntia, assim, depende, eu não sei como que está no seu município. Porque depois desse problema todo, né, que deu ali com o STF, né, quando ele julgou e deu esse efeito erga omnes aí que o professor falou, ele jogou assim, ó, a iluminação pública não pode ser remunerada por taxa. Ponto. Não pode. O que os municípios precisam fazer é assim. Aí depois veio uma emenda constitucional e que incluiu o artigo 149A na Constituição da COSIP, né, Contribuição para o Sistema de Iluminação Pública. Então, se no seu município cobra-se através da COSIP, beleza. Se está lá atrás ainda, lá de taxa, aí está com problema. Aí teria que, o município precisa se atualizar em relação a esse assunto. Tá? Mas aí, depois desse problema todo, aí a Constituição foi alterada, acrescentado o artigo 149A, para poder cobrar na forma de contribuição e não de taxa. Até falam, né, professor, que essa contribuição é um pouco meio que sui generis, né? Tem um pouquinho de uma coisa, outro pouco de característica, um pouquinho de taxa, característica um pouquinho de imposto, enfim, né? Ela é sui generis. O STF ele chama de sui generis, Rafael. E a ideia, Rafael, é porque foi o seguinte, como funciona, né? Constitucionalmente falando. Como a competência é local, iluminação pública é competência local. Induvidosamente é algo que é atribuído ao município. É do município. Só que a taxa é inconstitucional, veio uma súmula vinculante e morreu. Não pode a taxa. Aí houve um lobby, houve uma grande procura dos prefeitos na Câmara, no Senado, e lá aprovaram a toque de caixa, para não haver tanta perda de arrecadação, uma emenda, né, uma emenda à Constituição, e criou-se, né, na verdade não cria tributo, a Constituição não cria tributo, mas lá se permitiu a instituição da COSIP, ou CIP, conforme o artigo 149A. Aí você fala assim, é sui generis. E realmente, o artigo 154 da Constituição, Rafael, ele trata da competência residual em matéria tributária.
embora essa competência remanescente, residual, a gente aprenda como sendo do Estado, em matéria tributária é diferente. Quem exerce a competência residual é a União. Então a União poderia criar um imposto de iluminação pública. Só que se assim ela fizesse, ela estaria fazendo dentro da competência do município. Usurpando E o não ia município. adiantar nada, não ia adiantar nada, porque a arrecadação é para o município. E mais, se ela criasse um imposto residual de iluminação pública, ela ia repartir com o Estado, não ia repartir com o município. Porque quem recebe uma participação do bolo do imposto residual é o Estado, não é o município. Não ia adiantar de nada. Então, não é contribuir, não dá. E outra coisa, o imposto, ele independe, segundo o artigo 16 do CPN, de qualquer tipo de contraprestação. E no final das contas, a iluminação pública, embora você não tenha um medidor, você entra no que a gente chama em finanças como sistema de carona. Você recebe uma contraprestação do Estado, só que você não paga. Então não seria imposto também. Também não é taxa. Então o que é? É algo sui generis. Então cria-se até a ideia de uma posição ex partidis, né? Seria uma outra contribuição que não entraria nem no catálogo do artigo 149, algo além da posição pentapartite que o STF sustenta, né? São das contribuições. Então a contribuição é um tributo. É um tributo de competência do município e também do DF. Porque o DF, em matéria tributária, exerce o que a gente chama de competência múltipla ou cumulativa. Então ele também é uma parte, ele é um ser anômalo, né? Ele é um Frankenstein, um pedaço Estado, um pedaço município. Então ele congrega todos os tributos de competência do Estado, todos os tributos de competência do município. Coitado de quem faz concurso para lá, né? Tem que estudar tudo. E aí, voltando ao poder de polícia, você trouxe aí uma situação bem legal também para tratar. Eu fui pegando ali as mensagens subliminares, né? Você falou assim, a taxa, ela tem que revelar, tem que ter um fator de conversão, porque você vai custear um serviço. Não é que a taxa tenha arrecadação vinculada, mas é um tributo vinculado. É um tributo vinculado de uma arrecadação costumeiramente não vinculada, a não ser aquela parte lá dos emolumentos. É o único momento, é a única taxa que constitucionalmente é vinculada à atividade de justiça, dos emolumentos e custas judiciais. Tirando esse caso constitucional de vinculação, a arrecadação da taxa não é vinculada. Mas é um tributo vinculado. Existe uma contraprestação. Necessariamente uma contraprestação. E aí dois pontos se destacam. Primeiro, será que o poder de polícia tem que ser prestado porta a porta? Porque se ninguém comparecer no estabelecimento do município, ninguém do município compareceu. Como é que eu vou pagar uma licença? Eu paguei uma licença esse mês. Não me fiscalizaram? Não, eu mesmo. Falei, rapaz, paguei uma taxa agora. Taxa de local, licenciamento, né? De R$ 1.000. Só que ninguém apareceu. Aí você fala assim, eu não vou pagar a taxa? Bom, eu sou professor, né? Claro que eu vou pagar a taxa. Porque eu não preciso ser fiscalizado porta a porta. A taxa de fiscalização, de licença, de licenciamento anual, porque o órgão está em funcionamento. O órgão existe. E mais, a fiscalização pode ser online. Você não precisa fazer uma fiscalização porta a porta. Então o STF entendeu que o exercício do poder de polícia regular não significa dizer que você tenha que sofrer uma fiscalização efetiva. Basta que o órgão exista e mais. Não é só existir. É ele ter uma estrutura que possa fiscalizar. E isso, alguns municípios, eles escorregam. Porque, embora ele tenha criado o órgão e criado a taxa, ele não tem uma estrutura ainda que possa fiscalizar. Então, ele leva uma paulada na justiça porque não tem uma estrutura mínima de fiscalização. Tem que fiscalizar? Não. Mas precisa ter estrutura em funcionamento. E mais, Rafael, a taxa ela tem que, dado o caráter contraprestacional, essa taxa tem que reproduzir o valor do gasto. Não pode ser uma taxa, você vai pagar uma taxa de R$ 1.000.000. Sim, mas quanto foi o serviço do Estado? O Estado gastou R$ 10. Peraí. O Estado gastou R$ 10, eu vou pagar uma taxa de 1 milhão? Não dá. Tem que ter uma correlação entre aquilo que a administração pública gasta e aquilo que ela vem a cobrar.
Não que eu tenha que dividir isso pro rata, mas essa taxa ela tem que ter uma representação do meu custo interno. Porque se meu Exato. custo interno é baixo e a taxa é muito alta, isso vai ser reconhecido, falta da razoabilidade, pelo STF como sendo inconstitucional, sem dúvida, né? Com certeza. Esse é um exercício difícil que os municípios têm para mensurar isso, né? Os municípios têm uma dificuldade grande em relação a isso. E eu brinco, assim, às vezes, quando eu falo com um ou outro município, que também não é aquele negócio assim, é certinho, é 100 mil Não, reais, R$ 542 e 35 centavos não, no é. total até comprar. Não, não tem como, é impossível, né? A Não, gente, não é uma você assim, fórmula mas matemática. É. o que não pode é a discrepância muito grande, nem para cima nem para baixo, né? Para cima, porque você vai, se você estiver cobrando muito, o município, melhor dizendo, se ele estiver cobrando muito mais do que o custo, ele está onerando sem necessidade, está havendo um enriquecimento ilícito por parte do município. E se for uma remuneração muito abaixo do custo que ele tem, ele pode ter problemas com a lei de responsabilidade fiscal, né? Que na lei de responsabilidade fiscal fala que, dentre várias situações lá, constitui lá a correta responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos do município. Então, isso tudo tem que ser levado em conta e chega uma hora que tem, inclusive, na questão de taxa que a gente está falando, vai o poder de polícia, ele é remunerado, né, nesse sentido que a gente está falando aqui, através de taxa. Então, o município pode e deve instituir, mas com cuidado para instituir aquelas taxas, aqueles poderes de polícia, de acordo com as suas competências, né? Como o professor falou, que se baseia bastante na Constituição, dá um pulinho no artigo 30, inciso 1º, ele vai falar lá, dos interesses Interesse local. locais. Ponto. Né? Dá uma olhada lá, 21, agora eu não lembro de cabeça, 21, 22, 23, eu acredito, né? Que tem todas as competências, vê se não tem alguma coisa lá que é É, do Estado, do o município. 22 é da União, 22 é da União, 25 do Estado, 30 do município e o 23, Rafael, não é competência legislativa, é competência material comum. Administrativa. É isso, competência administrativa das entidades políticas, né? Sim, sim. Então, aí para o município, para precaução, faz assim, eu quero instituir uma taxa, será que eu posso? Bom, vamos ver primeiro se é o interesse local, né? Essa questão é de interesse local, ou é uma competência administrativa comum, né? Estou em dúvida, olha lá, será que não é só da União, privativo? Será que não tem isso que eu estou querendo instituir, quem tem que legislar não é o outro ente, né, para tomar esses cuidados? Porque no caso que a gente citou, quando o professor começou a falar da questão das competências, da taxa de bombeiro ali, ou de incêndio que o município institui, ou até a taxa que é muito comum aqui em algumas cidades da região, instituir uma espécie de um fundo que é cobrado através de taxa para manutenção da polícia, né? Local aqui, para ajudar, para financiar um fundo lá para a polícia. Então, aí, na verdade, diante do que o professor falou, a gente tem dois problemas. Primeiro, que nem é taxa, né? Assim, É. não tem como. Isso aí é uma atividade que tem que ser financiada pelos impostos, pela receita dos impostos. Né? E o segundo problema que o município está infringindo aí é que não é sua competência. Então, isso, se fosse possível, quem deveria instituir essa taxa seria o Estado. O município não Mas tem polícia, né? o município não tem polícia. Então, isso aí precisa. O pessoal precisa se atentar até aqui, em Santa Catarina, em duas cidades próximas aqui onde eu moro, uma Blumenau e outra Jaraguá do Sul. Eles tinham leis que instituíam essa taxa para compor esse fundo para ajudar a polícia ali que ficava no município, né? Que é Blumenau e Jaraguá do Sul. Então, as duas leis foram declaradas pelo TJ local aqui de Santa Catarina inconstitucionais. Então, imagina o problema para o município isso, né? Porque, lógico, que os advogados que estão ligados nisso vão entrar lá para pedir a repetição do INDEB, que foi o que o professor falou também. Mas, assim, falta um pouco, às vezes, assim, de conhecimento, né, de buscar o conhecimento, porque muitas leis, principalmente em municípios pequenos, não que não aconteçam nos grandes, né, mas a lei tem uma ideia mirabolante lá na Câmara, um cara faz uma lei, vamos pôr aqui, não consulta parte técnica. Hoje eu estou atuando como controlador interno, tá, de um município aqui.
Aí o que eu falo assim, olha, vai sair uma lei de tributário, por exemplo, vocês querem fazer uma lei de tributário? Poxa, consulta o departamento tributário, né? Para ver, para eles dar uma olhada, não que isso vai evitar erro 100%, mas enfim, algumas coisas mais grotescas, Minimiza, né? provavelmente eles identificam, né? E a mesma coisa, vai fazer uma lei, quer fazer uma lei que tem impacto na saúde. Pô, vai lá, tem tanta norma da saúde, pô, e se essa lei que você está fazendo de alguma forma vai de encontro, né, bate de frente com essa norma da saúde que tem que respeitar. Então, falta às vezes isso nos municípios, talvez eu falo assim, de, de não pegar e inventar as coisas da cabeça e ter a humildade de falar assim, ó, essa lei é de determinada área, vamos lá dar uma olhada com essa área para ver que impacto talvez possa ter, porque a gente sabe, né, legislativo e executivo, quem está no topo, 1000 assuntos ao mesmo tempo, não tem como a pessoa saber. Né? Se Impossível, ela é. não for Ninguém sabe tudo. especificamente na área, é, não tem como. Às vezes aqui, eu estudando só tributário, basicamente, às vezes eu me pego em sinuca de bico, né, no tributário, imagina eu querer saber todos os assuntos, não tem como, é impossível. Não, Então, por é isso que é impossível. importante a gente consultar a parte técnica, né, que é daquela área lá. Então, isso é uma coisa que eu fico tentando forçar isso, mas dificilmente acontece, porque eu penso, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, mas aí depois vem o problema, né? Às vezes acha que está achando uma solução, está encontrando dois problemas, né? Que Pois vai é. ter que desfazer a lei às vezes e devolver alguma coisa. Ou seja, às vezes é melhor dar um passo para trás para conseguir dar 5 para frente, né? É, Inclusive, o próprio orçamento, em alguns municípios do Sul, eles deram início, né, ao orçamento participativo. Orçamento participativo e a lei também pode ser participativa. Então, não existe problema nenhum de você colocar em a consulta popular um determinado projeto de lei e colher da sociedade contribuições extremamente efetivas. Não tem problema sim, nenhum dialogar com a população. A gente não pode presumir que a população não tenha conhecimento técnico, porque a população ela é formada por mais diversos setores. Os atores que compõem a sociedade, você tem advogadas, advogados, membros do Ministério Público, você tem magistrados que vão olhar aquele projeto, professores como você, que vão olhar aquele projeto e podem contribuir. Então, ter um canal de recebimento de e-mails, né, e consolidar essas respostas, já é um grande caminho, sobretudo para as pequenas câmaras de vereadores, porque nem sempre compõe dentro do seu quadro, nem sempre tem um quadro técnico tão habilidoso, porque a gente sabe que os municípios, para realizarem concursos públicos e atrair um público mais seleto, é extremamente difícil, porque o pessoal muito seleto, muito conhecimento, eles estudam para prestar concursos com valores mais elevados. Então, um sim. pequeno município vai pagar o quê? R$ 1.000, R$ 2.000? Então você não atrai, né, os maiores técnicos de determinada disciplina. E também não treina quem entra. É o grande problema, porque se você treinar, qualquer pessoa vai aprender. Né? Fez o concurso e vai aprender, vai se tornar técnica. Mas não se capacita, Rafael. Os municípios eles não capacitam, os estados não capacitam. A União tem vários órgãos que não capacita os seus servidores. Sabe o que eu vejo? Perdão, pode concluir. Pode falar. Não, eu vejo nessa questão de capacitação, às vezes, quando a gente percebe algum destaque, não vou, pelo amor de Deus, não estou falando em todos os casos, tá? Eu estou falando assim, na maioria das vezes, quando você percebe assim, que estão se destacando, é iniciativa da própria pessoa, né? Sim. A própria pessoa vai atrás, porque se for esperar, às vezes, enfim, determinados municípios, órgãos públicos, a pessoa vai mofar ali e não vai fazer nada, né? Mas, assim, o que a gente percebe, lógico, tem algumas outras exceções, mas normalmente é a pessoa, né? A pessoa vai atrás, ela busca, ela paga, às vezes, do bolso dela com sacrifício, né? Mas Para para poder se se capacitar. aperfeiçoar, se capacitar para o trabalho, e assim, o que eu falo também é o seguinte, às vezes as pessoas ficam reclamando, igual tem muito município, é só 2, 3 mil reais, às vezes uma função, poxa, uma função que é de uma responsabilidade gigantesca e, né, assim,
salário é ridículo, assim, perto da responsabilidade que você tem. Mas aí eu falo assim, olha, depende de você. Você, não, mas aí aqui não tem valorização, tal, mas você não precisa estudar só para ir. Você vai estudar e você vai ter conhecimento em determinado assunto, também para aplicar no seu trabalho, claro, né, para se desenvolver, mas você vai usar isso para a sua vida. Amanhã ou depois você pode, sei lá, estar fazendo uma consultoria para um município, para uma empresa, para alguém, porque o conhecimento, ele é teu, né? O É. conhecimento fica contigo. A memória Então, vai intelectual, muito a assim da memória própria intelectual é pessoa. sua. Não tem. Eu estou no município, fiz um curso pelo município, tá. Quando o meu conhecimento fica só dentro do município. Não existe isso, né? Então, é da Conhecimento pessoa tácito, trabalhar né? com O isso. conhecimento é seu. O conhecimento expresso, Exato. que é o de passar o conhecimento, criar manuais, já é um outro tipo de conhecimento que a gente tem, mas o tácito, esse Sim. conhecimento é nosso, e a gente leva para um lado para o outro. O órgão onde eu trabalhei durante mais de 10 anos, por lá eu estudei, eu tenho mais de como eu falei, mais de 4.800 horas de preparação em administração financeira, contabilidade aplicada ao setor público, administração geral. Tive o prazer de estudar administração geral em Harvard, fazer vários cursos e não saiu um dinheiro do meu bolso. E assim, vai ter curso de CIAF no Senado Federal. Eu quero. Aí tem lá 3, 4 pessoas. Aí, opa, consegui. Aí fui fazer curso de CIAF no Senado Federal. Vai ter 2 vagas para o curso de administração geral. Pô, eu quero. Eu consegui. Vai ter um curso de espanhol, eu quero um curso de espanhol. Vai ter um curso de Excel avançado, eu quero. Axis, eu quero. SQL, eu quero. O que é? Eu quero. É curso. Então, quando havia cursos, eu ia fazendo. Assim, e esse órgão prepara as pessoas. Ele oferece muitos cursos. Já outros órgãos, nem tanto. E existe uma preocupação muito grande. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. O Estado tem uma presunção de que quando a pessoa faz um concurso, Rafael, é um gênio, né? Passou num concurso, é um gênio. Uma prova extremamente seletiva. Não, não tem gênio. Gênio não faz concurso público, já há muito tempo. Eu vi um gênio fazer uma vez, mas ele não está no Estado já faz muito tempo. Era um gênio. Passou em primeiro lugar em todos os concursos que ele fez. Gênio. Só que era tão gênio que não conseguia ficar um mês no órgão. Porque é tão simples ser servidor público, mas é muita responsabilidade. Nada é tão complexo, mas é muita responsabilidade para assumir. E quando você não tem um amparo do órgão, um treinamento do órgão, a chance de você falhar é muito grande. E às vezes a falha é tão grande, que isso pode repercutir negativamente até para uma ação. Poxa, vou entrar porque aquele servidor errou. Não, ele errou mesmo. Porque não prepararam ele para fazer o certo. Né? Voltando ao nosso tema, poder de polícia, e até falar, né, não fazer o certo. Esse poder de polícia, ele além de todo esse aspecto constitucional, tributário, reflexos tributários, e maior parte é o reflexo tributário, ele também lança seus feixes dentro do direito administrativo. E dentro do direito administrativo existe uma doutrina muito sedimentada. Eu não vou falar que é unânime, porque doutrina ela nunca é unânime. Existe uma doutrina que a gente considera sempre assim majoritária e uma doutrina minoritária. Mas eu não falo que uma é certa, que uma é errada. É doutrina, é interpretação, é exegese. Divergências doutrinárias, elas são comuns no direito. Você não precisa pensar como eu penso e eu talvez não pense como você pensa. Não significa dizer que eu estou errado e que você está certo ou vice-versa. Mas no poder de polícia, posso dizer que, de certa forma, existe uma unanimidade em relação ao conceito extraído do Código Tributário Nacional e mais ou menos sedimentado doutrinariamente em relação às prerrogativas que trazem esse poder. E quando a gente fala prerrogativa de um poder, Rafael, é um atributo, força, destacando, por exemplo, a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade do poder de polícia. E nesse momento eu me refiro ao poder de polícia administrativa. Não é o do Corpo de Bombeiros, não é da Polícia Militar, não é da Polícia Civil, não é da Polícia Federal, não. Essa é a polícia judiciária. Me refiro ao poder de polícia administrativa, exatamente esse, que dá aso à possibilidade de ser uma hipótese de incidência e gerar um fato gerador e gerar a possibilidade de instituição de taxa, de fiscalização. Então ele é cercado por uma série de prerrogativas de força. A discricionariedade,
em que o Estado ele mais ou menos opta, até pela falência de recursos, os recursos públicos são escassos, ele mais ou menos vai optar diante daquela situação em que o poder de polícia tem que ser realizado, se realiza ou não e quando realiza. Ou seja, se realiza ou não, conveniência, e quando realiza, decidida pela realização, oportunidade. É o que a gente chama de mérito. E mérito está presente no ato discricionário. Então, o poder de polícia é marcado pela discricionariedade nesse sentido. Nem todo tipo de atividade vai sofrer o influxo do poder de polícia. Eu, por exemplo, tive um aquário, Rafael, durante muito tempo. E eu nunca sofri uma fiscalização do IBAMA. Eu já fiz alguns medicamentos na época que eu treinava corrida. Eu misturava os medicamentos em casa, coisas, né? Whey não sei o quê, para lá, botava e tomava. A Anvisa não me fiscalizou na parte de medicamentos, porque o exercício dessa minha liberdade de ter um peixe, ainda que ciclídeo africano, ou mesmo de fazer uma mistura de determinados medicamentos, surgiu um medicamento novo, isso não agride ninguém, não agride um outro particular. Então o poder de polícia, ele mais ou menos é desempenhado sempre que a minha atividade puder gerar um reflexo sobre outrem. Se a minha atividade não gera um reflexo, qual é a lógica de você gastar recursos públicos para fiscalizar aquilo que não agride? Então, quando a municipalidade cria uma taxa de fiscalização, ela tem que se aperceber do fato que aquela atividade pode gerar um reflexo negativo na sociedade. Porque o poder de polícia tem esse pressuposto, a proteção da sociedade, a segurança do próprio Estado. Porque se assim não for, não existe o pressuposto de constituição dessa taxa de fiscalização. Esse é um primeiro ponto. O outro é a coercibilidade. Inclusive, um conceito muito confundido com imperatividade, mas com ela não se confunde. A imperatividade é um atributo do ato administrativo. E a coercibilidade é um atributo do poder de polícia. Quando a gente fala em imperatividade, Rafael, olha, matar é crime. Bom, eu, sem legítima, em estrito cumprimento do dever legal, eu nunca matei, Rafael. Ou seja, sem que houvesse uma excludente de antijuridicidade, eu nunca matei ninguém. Então, aquela norma eu tenho que observar, independentemente da minha concordância ou não. Mas ela não tem reflexo nenhum hoje para mim, porque ela não se concretizou no mundo concreto. Então, ela é imperativa. É um ato de império do Estado. Matar é crime. Vai dar merda se você matar e não houver uma excludente, por exemplo, uma legítima defesa, um estrito cumprimento, um estado de necessidade, ou então a ausência de culpabilidade, você é menor de idade. Então, não havendo isso, tá lá. Só que para mim é indiferente. Pagar o IPVA, Rafael, é obrigatório. A norma é imperativa. Mas se eu não pagar o IPVA, entra em cena um outro atributo. Mas no campo do poder de polícia, a gente não fala imperatividade. A gente fala coercibilidade. Porque é uma atividade concreta, Rafael. Não é uma atividade abstrata. Ó, não cruzar o sinal vermelho. Sim, mas eu nunca cruzei. Ó, não matar. Sim, mas eu nunca matei. Agora, o poder de polícia não. O poder de polícia é uma atividade concreta. Por isso que a coercibilidade ela aparece como um plus em relação à imperatividade. Não é algo só obrigatório. É obrigatório que o Estado pode usar, inclusive, de força física. Então, a coercibilidade, ela não é a imperatividade. A imperatividade é algo abstrato. A coercibilidade é algo concreto. É algo que permite ao município, permite ao Estado, permite à União exercer o seu poder, inclusive com o uso de força física, claro, moderada. Porque uma das condições de validade do poder de polícia, Rafael, é observar princípios, dos quais eu destaco o princípio da proporcionalidade. Tem que haver adequação, tem que haver necessidade, tem que haver o cumprimento da proporcionalidade em seu sentido estrito. Se eu não tiver essa condição de validade, eu também não posso exercer o poder de polícia. Tem que ter proporcionalidade. Eu vou fiscalizar, vou criar uma taxa de fiscalização. Beleza, sim, mas vem cá. É adequada? Foi necessária? Não existia um outro meio menos oneroso do que criar a taxa?
Então, esses requisitos também devem ser sopesados no momento de você aferir se aquela taxa tem ou não suporte, né, no ordenamento jurídico. E o último dos atributos, ao lado da discricionalidade e coercibilidade, é aquele que muitas das vezes a gente exerce e exerce de maneira imoderada, que é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela se divide, né, ela se biparte em dois outros subespécies de atributos, que é a exigibilidade e a executoriedade. Infelizmente, muitos municípios, e não é uma exclusividade municipal, estados também, vários estados já fizeram isso, e o STF veio a reconhecer como sendo inconstitucional. Tá, mas o quê? Essa autoexecutoriedade permite que a administração pública operacionalize o seu ato sem precisar de um título ou de uma manifestação prévia do Poder Judiciário. Então eu tenho a prerrogativa de executar a medida sem precisar do Poder Judiciário. Que bom, né? Porque se eu fosse depender toda hora do Poder Judiciário para apreender uma mercadoria que está fora da validade, poder de polícia, para poder interditar uma indústria que é poluidora, poder de polícia, fazer aplicação de multa, poder de polícia, fazer um embargo de uma obra que está irregular, segundo o Código de Postura, segundo o Código de Obras, eventualmente, poder de polícia, fazer fazer a dissolução de uma reunião que não tenha sido previamente comunicada ao município dentro de uma praça municipal, poder de polícia. Se eu toda hora tivesse que bater as portas do Poder Judiciário para poder adotar uma medida administrativa, a administração pública estaria ruinosa. Então a autoexecutoriedade comparece com um atributo extremamente importante para gerar à administração essa força. Mas essa força, às vezes, ela é utilizada de maneira imoderada, desproporcional, e eles se aproveitam da autoexecutoriedade e travestem-se de uma irregularidade e inconstitucionalidade tamanha. Por exemplo, alguns municípios, Rafael, eles apreendem a mercadoria, eles aplicam multa. Mas como a empresa não pagou a multa, eles vão lá e interditam a atividade. Vou interditar o estabelecimento. Por quê? Porque não pagou a multa. Espera aí. A multa não tem que ser cobrada no Poder Judiciário? Sim, porque nem tudo é autoexecutório. A cobrança da multa é destituída de autoexecutoriedade e você tem que bater as portas do Poder Judiciário. E dependendo do valor da multa, Rafael, não compensa. Não compensa você bater as portas do Poder Judiciário. O valor é tão pequenininho da multa, você inscreve em dívida ativa, a empresa não está nem aí. O valor da multa, 10 mil. Deixa entrar na justiça. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Não tem consequência nenhuma. O município não tem nenhum aparato para entrar na justiça. Mas se entrar, vai gastar mais do que 10 mil. Então não vai entrar. Aí o município, sacanagem daquela empresa, sabe uma coisa? Interdita, vai lá e interdita. Melhor, vai lá e faz a apreensão da mercadoria dentro do prazo de validade. Eu já vi isso acontecer. Apreender a mercadoria dentro do prazo de validade, mesmo com nota fiscal, tudo bonitinho. E aí faz o seguinte, aprende. Vai lá e aprende café, arroz, feijão, porque se não pagar a gente aproveita e consome na prefeitura. Já vi isso acontecer. Eles apreenderam bens dentro do prazo de validade, porque a empresa não tinha pago a multa, para forçar a pagar a multa, e deram prazo de 30 dias para pagamento da multa. Como são bens perecíveis, o que eles fizeram? Consumiram dentro da prefeitura. Consumiu café, consumiu açúcar, consumiu arroz, consumiu feijão, consumiu a carne. Olha aí. Então, o STF, nessas medidas, ele entende como sendo inconstitucionais. É o que a gente chama de sanção política. E é um assunto um pouco mais específico dentro da sua matéria, que é o direito tributário. Eu gostaria que você acrescentasse alguma coisa para a gente aí nessa parte de você utilizar de um meio indireto de coerção, quando na verdade você deveria executar a multa no Poder Judiciário, ainda que o atributo do poder de polícia seja, além da discricionariedade e a coercibilidade, a autoexecutoriedade. Pois você comentando, você dando esse exemplo aí, nossa, veio muita coisa assim que eu já vi acontecendo também.
E é impressionante como essas irregularidades, ou melhor, até usando o termo do próprio STF, essas inconstitucionalidades, né, como elas acontecem com, digamos assim, até certa frequência. Vem diminuindo, tem regiões que são menos, outras mais, mas ainda elas acabam acontecendo. E essa questão aí de você aprender a mercadoria, né? Por exemplo, foi lá o fiscal de vigilância sanitária, que provavelmente o que aconteceu ali, lá não, aprende lá porque a gente quer receber não sei o que, a multa lá que foi aplicada. E a mesma coisa de fechar estabelecimento, né? Também é a mesma situação. Não, vai lá e lacra o estabelecimento para ele não funcionar. Ou trazendo para o ISS, ó, corta a emissão de nota fiscal dele. Pô, Cota emissão de nota na fiscal. verdade, você está tirando aquilo que talvez pode salvar o município para o contribuinte ter um dinheiro, daí que é assim, ó, eu fechei o comércio dele, daí ele não vai trabalhar, como é que ele vai ter dinheiro daí para me pagar? Então, são coisas também que, né, não combinam, né? O ISS, vou bloquear a emissão de nota fiscal porque ele não está pagando o ISS ou não pagou uma multa lá de uma fiscalização do ISS que teve, então vamos bloquear. Isso aí são, assim, são inconstitucionalidades que, se algum município ainda pratica, tem que extirpar do seu dia a dia esse tipo de situação, porque o contribuinte ele tem que estar lá trabalhar. Tem essa questão que o senhor falou assim, ó, tudo bem, tem o poder de polícia, né? Mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Por vezes, até, né, professora, a questão da discricionariedade não significa que, o poder público pode ou não pode fazer em algumas situações, mas em muitas situações, essa discricionariedade ele tem que trabalhar dentro de um limite legal, né? Então, fala assim, a lei vai falar assim, ó, você parte daqui e vai até aqui. Então, você não pode mais do que isso aqui, nem pode fazer menos que isso aqui. Então, não é uma discricionariedade também à la Ampla, volonté, vamos dizer assim. a discricionalidade Pode nunca é falar. ampla, né? Ela tem sempre os seus limites, né? Você falou aí você trouxe uma coisa muito interessante, esse conceito de ir além e ficar aquém. No direito administrativo, misturando com um pouquinho de constitucional, a gente tem um princípio, né, que é o princípio da proporcionalidade. Quando as pessoas iniciam, né, o curso de direito, ou mesmo quando iniciam o estudo do direito para fins de concurso, ou mesmo a vida prática, né, dentro de uma prefeitura, muito se identifica a proporcionalidade como o excesso de poder, que seria a arbitrariedade. O ir além, é ser arbitrário, é agir com excesso. Só que você colocou o aquém. E o aquém também é proporcionalidade. Deixar de fazer quando devido também é proporcionalidade. É o que a gente chama de princípio da proteção insuficiente ou deficiente. Uma outra faceta da proporcionalidade. Vamos fazer um link aqui, professor, nesse assunto. Vamos imaginar que, hipoteticamente, determinada lei fala que determinada situação lá tem uma regra para determinada situação e o poder de polícia dele tem que fazer essa fiscalização, e só que ele faz a fiscalização e por algum motivo lá, sei lá, o que aconteceu, ele não segue os procedimentos todos que tem que fazer, e trazendo para o lado do direito tributário, então ele teria que aplicar uma multa, vamos supor, né, que seja essa situação, ele teria que aplicar uma multa e ele não aplica isso. Aí o que eu posso fazer? Né? Trazer e fazer um link, talvez, lá com a lei de improbidade administrativa, né? Porque talvez ele, por esse ato que ele não fez, né, agir negligentemente na arrecadação de tributos, né, de alguma coisa assim, isso talvez possa respingar em outros braços assim que a gente vai abrindo. E até, falando de lei de improbidade administrativa, agora, eu gosto muito de um termo que o professor usou, uma vez eu vi um vídeo ali no YouTube, que, na verdade, agora nós temos uma nova lei, né, porque mudou tanto que a É gente tem isso uma aí. nova lei de improbidade administrativa, né? Saiu até, inclusive, uma questão que impactava no ISS, o 10A, que foi acrescentado em 2016, depois Exatamente. saiu. Então, na verdade, foi uma reformulação violenta Geral. que teve, assim como trazendo para o administrativo aqui a lei de licitações, né? Então, é um novo, Um novo sim, marco, né? Um novo marco de improbidade, um novo marco. marco das licitações. Tanto que você falou uma Sim, coisa, sim. Rafael, não existe mais essa tipificação dentro da tipologia prejuízo erário que
agir negligentemente na arrecadação de tributos. A gente não tem mais. Hoje, Saiu ela, então? não, na verdade, hoje não existe improbidade por culpa. Toda improbidade, só se tiver intenção. só ato doloso. E mais, não é só ter intenção. Ter a intenção é o que a gente chama de dolo genérico. Você agiu com dolo. Só que tem que ser um dolo com um propósito específico. É o que a gente chama de dolo específico. Existe uma distinção doutrinária entre o dolo genérico e o dolo específico. E a lei de improbidade hoje exige o dolo específico. Então, quando a gente fala que a pessoa deixou de arrecadar, quando deveria arrecadar, compete ao Ministério Público a partir de agora, porque ele é o titular exclusivo da ação civil de improbidade administrativa, compete a ele comprovar de maneira inequívoca que o agente público que teria competência para a arrecadação agiu com dolo específico. Caso contrário, não tem improbidade. Estou pegando aqui até a lei, ela trocou, na verdade, o termo agir negligentemente por agir ilicitamente na arrecadação. Até ele mudou um pouquinho o termo ali em relação a essa questão do tributo. Porque agora, antes era só o 11 não, era só o 10 que era dolo e culpa, né? Hoje todo mundo é só dolo. Só dolo. Não há mais... Então... Não há. Tanto que o próprio artigo 10A, eu sustentei no meu livro, que o artigo 10A, ele era uma situação de dolo. E as pessoas na doutrina falavam assim, não, é dolo e culpa. Eu falei, gente, não é dolo e culpa, é só dolo. Por que criaram o artigo 10A? Porque é só dolo. Porque se fosse dolo e culpa, estaria dentro do próprio artigo 10. Então, a meu ver, era um prejuízo ao erário qualificado. Feria a lei 116, que é a lei do ISS. Reduzindo, dando um benefício, reduzindo a base de cálculo, de forma que a alíquota final fique reduzida aquém do patamar mínimo que já foi estabelecido pela lei complementar. O que estava na Constituição e hoje está na lei complementar. Então, assim, não se presume culpa. A culpa tem que ser expressa. E há uma aproximação muito grande da lei de improbidade com o direito penal. No direito penal, estou até fazendo aqui eu fiz uma aula de abuso de autoridade, ficou bem bacaninha. Não existe culpa por abuso de autoridade. Professor, mas deve ter culpa. Não, porque não existe no direito penal culpa, a não ser que seja expressa. Então eu não posso no direito sancionador falar que a culpa, sendo que ela não é expressa. Quando no direito sancionador, seja ele qual for, não há essa menção, você entende que é dolo. E dolo não se presume. Tanto que a própria lei de improbidade ela vem falando que a gente não admite presunções. Não há presunção de improbidade. Tem que ter comprovação do enriquecimento, do prejuízo. Então essa parte da arrecadação tributária para o município, a questão do exercício do poder de polícia, a instituição das taxas a partir do poder de polícia, com certeza vai ter um reflexo muito grande, uma mudança muito grande estrutural. Você fez uma passagem que eu acho interessante, a leitura, né, que é até a interpretação, que é da lei de responsabilidade fiscal, que seria a imposição de a municipalidade instituir todos os tributos. Mas quando a gente faz a leitura do Código Tributário Nacional, que também é uma lei, também tem status de lei complementar, diga-se passagem, embora em seu nascedouro seja uma lei ordinária, mas à época não havia lei ordinária, tendo sido a partir de 88, portanto, recepcionado com esse status de lei complementar, até como veicula o artigo 146 da Constituição Federal. Então é lei complementar, embora formalmente, formalmente tenha sido lei ordinária. Então é uma capa de lei ordinária, mas o seu conteúdo é lei complementar. E essa lei complementar no artigo 8º diz que é facultado ao ente público instituir o tributo. Inclusive, a competência tributária, além de delegável, ela tem características de ser incaducável, imprescritível e também intransferível e facultativa. Então, existe um descompasso entre o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Código Tributário Nacional. Então, há uma interpretação, e eu considero ela até razoável, de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse momento, apesar de não inconstitucional,
ela tem que sofrer uma interpretação conforme. Qual é a interpretação conforme? Quando a gente fala em interpretação conforme, é quando a norma, ela nos permite, ela é polissêmica, ela é equívoca, ela tem duas ou três interpretações e são todas elas constitucionais. Mas uma é aquela que eu adoto. E a partir daqui é a oficial. Bom, eu não sou o STF para fazer interpretação conforme, mas a meu ver, Rafael, quando se ali impõe a instituição dos tributos ao município, é uma norma que ela tem um vazio. As normas incriminadoras que não têm sanção, elas são vazias. Então, eu te obrigo a instituir o tributo. Tá, mas o que vai acontecer? Nada. Olha, você não pode matar. Tá, e aí, matei. O que aconteceu? Nada. Você não pode cometer peculato. Sim, eu cometi. E aí, o que acontece? Nada. Então, quando eu tenho um preceito primário e eu não tenho um secundário correspondente, que é a sanção, esqueça. Não existe crime. Não existe essa proibição em tese. Porque a única repercussão negativa para o município, pela lei de responsabilidade fiscal, é não receber uma transferência voluntária da União. Ah, mas houve uma agressão à lei de responsabilidade. Essa é uma sanção. Aí você fala assim, é uma sanção? Sim, mas o município já não recebia mesmo. Os municípios não conseguem fazer programa de trabalho para receber dinheiro da União. E em Brasília, eu trabalhei muito tempo em Brasília, fiscalizando FUNASA, FNDE, FNS, que são FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, FNS, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ensino, fiscalizando os convênios. Os municípios não conseguem elaborar programa de trabalho. Eles têm uma dificuldade muito grande de conseguirem a liberação. O dinheiro está lá, Rafael, o dinheiro está lá, mas eles não sabem desenhar um programa de trabalho para conseguir essa descentralização via convênio. Então, a lei de responsabilidade fiscal e nada acabou para alguns municípios, não gerando um reflexo tão impositivo. Tanto que a tradução doutrinária... Tem alguma estrutura de profissionais, né, que não conseguem fazer... a maioria não tem. A maioria não tem. A maioria não tem. Professor, a gente já passou um pouquinho aqui do nosso horário. Eu estou com algumas questões aqui. Vamos lá, Rafael. Eu não sei se... Eu vou tentar colocar na tela para ver se o professor consegue ver. Consegue verificar a pergunta. Auto-executoriedade e coercibilidade são sinônimos? Pergunta de Luiz Mendes. Não. Coercibilidade e auto-executoriedade são dois momentos. Um primeiro momento é essa imposição coativa, coercitiva, podendo inclusive usar de força física. É aquela parte mais concreta. É a obrigação de você fazer. É a obrigação de você cumprir a ordem do Estado. Que maior parte das vezes, Luiz, refere-se a uma atividade negativa do Estado, como o professor Rafael colocou. O poder de polícia é eminentemente negativo. O Estado não quer que você faça. Então ele vai ter a coerção, instrumentos de força para te impor. A auto-executoriedade seria a operacionalização dessa força. É colocar em prática a coercibilidade. Utilizar de instrumentos efetivos para gerar a aplicabilidade da coercibilidade. Então, são conceitos inconfundíveis entre si. Tá, vamos ver o próximo aqui. Aqui, vamos lá. Deixa se está aparecendo aí. Autuar a empresa não sendo um agente fiscal. Bom, vamos lá. Agora ele está falando de autuação de uma empresa e você não é auditor fiscal. Você não é agente fiscal. Bom, é o que a gente chama de desvio de finalidade, desvio de funções. Não é incomum, Francisco, não é realmente incomum, infelizmente, que isso aconteça, especialmente nos municípios. O município ele tem uma estrutura muito precária, o município ele realiza muito pouco concurso público. Então, o que acontece? Nós temos lá um faz-tudo. Ele faz tudo. Ele corre da lateral, entra na ala direita, chega no final, cruza, corre para a área, sobe e cabeceia. Ou seja, é o que a gente chama de desvio de funções. Então ele exerce dentro do município a competência de um agente fiscal. Não, é sério, isso acontece demais dentro do município. Eu passei em um município que nem tem, professor. E nem tem. Nem tem. Tem município que tem o fiscal concursado para a área e designa um outro para fazer e coloca esse fiscal que é da área em outro lugar. Assim, é o chamado
desvio de funções. E no STJ a gente tem que, inclusive, essa pessoa que exerce em desvio de funções, ela vem a receber, Rafael, a diferença. Ela recebe a diferença Sim. remuneratória. Ela não vai virar fiscal, mas ela vai receber a diferença do tempo que ela ficou exercendo como fiscal, a remuneração, que é a diferença. E o Código Sim. Tributário, ele não permite. Ele não permite o lançamento tributário por autuação é um lançamento de ofício, não permite, a não ser por uma autoridade tributária. Então caberia ser um agente É, fiscal. A não ser. isso que o professor acabou de falar vem coadunar aqui com o que o Francisco complementou aí, ó. Ele colocou, né? Pode a administração tributária exercer o poder de polícia sem um agente competente previsto no 37 da CF? Então, né, na teoria, não poderia. Né? Sim, em tese não cabe. Concretamente também não pode. É uma situação É, irregular. É uma situação irregular, mas mas- a próprio, Francisco, a lei de introdução ao direito brasileiro, ela teve uma alteração muito substanciosa a partir do ano 2015. E ela insere no bojo dela todo um novo capítulo, e esse capítulo vem a regulamentar o direito em geral, mas mais precisamente o direito público. E quando nós, de órgão de controle, interno, externo, quando a gente vai analisar uma situação como essa, a gente tem que considerar não só um conceito abstrato, tem que ser um agente fiscal. Não, não. A gente tem que levar em consideração a realidade prática daquele município. A gente não pode decidir com base só numa situação abstrata. Ou seja, olha, é tudo ilegal, é tudo sim, mas vem cá, qual é a solução? Qual é a solução que você me dá? Uma certa vez, Francisco, fiscalizando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e era uma situação que eles estavam construindo um satélite Brasil-China. Me colocaram para fiscalizar essa contratação entre o Brasil e a China para o satélite. E dos contratos que eu fui verificando, eu falei, pô, mas peraí. Aí eu perguntei ao gestor, né? Mas isso aqui está irregular. Aí ele, sim, qual é a solução que você me dá? Eu estou pedindo um concurso público, senhor Nil. Ele falou assim, eu estou pedindo um concurso público desde o dia que eu cheguei aqui. E antes de mim, o diretor-presidente está pedindo um concurso público. Você quer o quê? Que eu pare o INPE? Porque se você falar que eu tenho que acabar com esse contrato, eu vou fechar o INPE. Ou seja, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial ia ser fechado porque o Ministério do Planejamento, hoje o Ministério da Economia, não libera concurso público para o INPE. E aí o que ele fez? Ele toca. Ele toca respondendo por improbidade, respondendo no Tribunal de Contas, respondendo em um monte de lugar. Ele bateu no peito e foi. Ou seja, os órgãos não levam em consideração a realidade prática. Ele teve que fazer aquilo sob pena de você parar o serviço, criar um caos. Então, muitos municípios eles estão fazem regular, porque não há uma outra maneira de fazer. Então, nós, de controle, temos que ser um pouco mais sensíveis no momento de decidir. Porque é muito fácil colocar a caneta e falar isso é ilegal, isso é irregular, isso... Sim, se coloca no meu lugar e faça. Como é que eu faço? Me explica. Como é que eu faço? Não, eu não sei. Então, por favor, decida diferente. Decida se colocando no lugar daquele que vai realizar na prática. É muito fácil para um magistrado, é muito fácil para um juiz chegar, Ministério Público, falar, ó, fez errado. Sim. Qual é o certo? É assim. Como é que eu vou fazer o certo? Me explica. Não, eu não sei. Então, exatamente. então decida diferente. Se você que decide dizendo que eu estou errado, não sabe como eu tenho que fazer, como é que você decide que eu estou errado? É mais ou menos por aí, Francisco. Vamos lá, vamos passando aqui rapidinho as outras. O Renato, mais ou menos nessa questão também de competência para legislar, Ele pergunta dele fala do aí. secretário, o secretário de Finanças exercer a função de fiscalização, gente. O secretário não é agente de fiscalização, né? O secretário, Exato. ele pode, em algumas instâncias, exercer até a decisão de recursos. É, decisão de um recurso pode chegar ao secretário. Tem sim. Sai lá da junta, sai do conselho. Eventualmente tem até um reclame que você pode fazer ao secretário. Mas ele não faz o trabalho fiscal. Eventualmente ele pode rever o trabalho fiscal, mas não operacionalizar o trabalho fiscal. Esse é o meu ponto de vista. A Cris, ela fala ali, a administração tributária tem o poder de polícia? Tem, né, Cris, ali.
dentro de tudo que a gente falou aqui, existem limites, né, para serem observados, mas sim, a administração tributária sim tem o poder de polícia. Vamos ver aqui. Aqui também que a gente falou logo no começo, está a Taxa de questão aí incêndio, da inconstitucional, taxa porque de não incêndio pagamos. inconstitucional, né? Então a gente falou que é inconstitucional Monteiro, né? E aí Monteiro ele pergunta M. assim, né, se posso não pagar, né? É, Aham. bom, dívida ativa você pode não pagar. O que vai acontecer é que podem fazer uma representação fiscal contra você, né, falar que você cometeu um crime contra a ordem tributária, eventualmente, e pode ser ruim, né, perante o Ministério Público. O Ministério Público ele não tem muito filtro, ele manda para frente mesmo, aguardando a instrução processual, achando que por lá vão colher provas, e aí você vai responder por crime contra a ordem tributária. Então tem que tomar muito cuidado. Não pagar pode gerar um crime. Então, antes que isso aconteça, é interessante que você entre com uma ação judicial para declaratória de inexistência de relação da tributária. É o melhor caminho. Acho que por aí. Aí o Paulo ele pergunta assim, a cobrança de alvará de funcionamento de torre de telefonia é legal? Paulo, aí Não. eu diria que depende da tua lei local, né? Porque interesse local, se sua lei disser que Na verdade, essa não. situação... Não? Rafael, na verdade, não. Tem um precedente do STF já consolidado nesse sentido, que reconhece como sendo inconstitucional a cobrança da taxa, porque não é poder de Mas aqui... polícia, não é poder de polícia, não é serviço público. O STF entende que você não pode cobrar uma taxa de ocupação. Não existe taxa de ocupação, Rafael. Então o De STF entende. localização, né? Fala assim, Não, taxa de localização, taxa de ocupação da da área terreno, lá, da área. Que ocupação, taxa? Não, localização, tudo faz. seria um imposto. Seria um imposto. É, Só que o STF é, entendeu que, nesse caso, há uma prestação de um serviço público e esse serviço público não pode sofrer taxação. Ponto. Acabou. Não é. É inconstitucional. Não pode. bom, já me atualizei aqui, porque esse daí eu não tinha conhecimento. É Vamos lá. inconstitucional. Então tá, vamos lá aqui, deixa eu ver. Quando, Marquinho, quando eu fiz concurso, não tinha destinação de função. E há 9 anos exerço a função em Um código. código de posturas, fiscal de Isso. posturas. Então, é, toda vez que você faz um concurso, a lei do cargo normalmente traz a descrição. A meu ver, é um pouco estranho que essa lei de criação do seu cargo, não duvidando de você, mas que ela não traga, não existe criação de cargo, eu quero até conhecer esse município depois, criação de cargo sem a função. Existem funções que não têm cargo. Exemplo, o tabelião. O tabelião não tem cargo, não tem emprego. Exerce uma função. O mesário exerce uma função. O membro do júri exerce uma função. Então, são funções que não titularizam cargo. Mas todo cargo tem que ter função. Quando o legislativo, a Câmara Municipal cria um cargo, ela diz para que serve. Esse cargo serve para isso. Se criar um cargo sem função é algo impossível, é algo inviável. Teríamos que ver a lei de criação do seu cargo para estabelecer por lá qual seria a sua atribuição. Né? Agora, se você está 9 anos exercendo o Código de Postura, saiba, até por conta da sua indignação, é bem provável que você esteja em desvio de função. É bem provável que esteja em desvio de função. Aí você tem que ver quanto ganha, né, aquele que exerce postura para ver se você está recebendo pelo menos igual, né? Pelo menos isso. Exatamente. Tem uma última aqui que o rapaz cita de uma lei, eu não conheço, acredito que tenha sido o Sionil, não conheço essa lei. O professor, o que o senhor pensa da Lei 14.026 que trata do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul? Bom, eu não conheço Aí ele também, Rafael. complementa, Ela ele é uma complementa lei com bem isso aqui. específica. Poderia ser protelado para o segundo. Realmente, o Emerson, Não, eu não conheço essa lei. Depois no direct você me manda e a gente pode conversar no direct para saber. Aí você me coloca lá qual a sua dúvida a respeito. Eventualmente deve ser alguma coisa, Rafael, essa lei 14.000,
até pelo número dela e pela pergunta dele, deve ser alguma coisa em relação a plano de cargos e salários. Pois é, Eventualmente, eu desconheço parece. também a lei, não sei. Desconheço. Desconheço. Vamos para a última pergunta aqui que eu vou colocar aqui do Luiz, para a gente encerrar. Aí não sei se já está conseguindo ver aí, professor. Excelente, excelente pergunta, Luiz. Foi uma coisa, inclusive, que a gente acabou não tocando, Rafael, que é a delegação do poder de polícia, né? O poder de Exatamente. polícia, coisa rápida, Rafael. O poder de polícia ele é Sim, marcado sim, tranquilo. ele é marcado por etapas. Essas etapas, na doutrina de Diogo de Figueiredo, ele sempre chamou, né, não está mais entre nós, mas um professor maravilhoso, está aqui do meu lado, né? Eu sinto ele perto de mim, né? Ele é realmente de uma intelectualidade muito grande. Todos os escritos dele muito sensato, um cara que seguiu a vida dele de maneira muito retilínea, né, ilibada. Ele defendeu na obra o ciclo de um poder de polícia. O poder de polícia tem um ciclo. Bom, como é que inicia? Começa com a ordem, com a legislação. Sem lei, a brincadeira nem começa. Mas olha só, se beber não dirija. Bacana. Bom, nós sabemos que, infelizmente, a nossa cultura ocidental, oriental, ocidental, a nossa cultura não é uma cultura que só mandar vai adiantar, não. A gente precisa, às vezes, levar uma paulada para aprender. Então, o Estado Preciso de algo determina, mais. se beber, me convida e não dirija, e o Estado fiscaliza você. Então, vem a etapa de fiscalização. Depois da fiscalização, se deu merda, peguei você na lei seca, vem a sanção. Todas as consequências, né? Cassação, né? A perda, né? A cassação da CNH, ter que passar por um processo de reabilitação, pode ser crime, dependendo do teu alcoólico, né? Alcoolometria, alcoolomia, né? Que eles chamam, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, o etilômetro, né? Que você tem que assoprar, pode ser até de longe agora, e vem o consentimento e a ordem de novo, é um ciclo. Esse ciclo definido, Luiz, por Diogo de Figueiredo, ele foi incorporado no Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro ele foi objeto de discussão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Porque chegou no STJ falando o seguinte, opa, peraí, o poder de polícia é indelegável a um particular. Porque o poder de polícia, dentro das etapas, tem coerção, tem ato de império, que é a ordem e a sanção. Então não tem como um particular aplicar sanção. Sanção é ato de império, é coerção. E essa tese passou no STJ. O STJ entendeu, portanto, que não é possível nem a etapa da ordem, nem a sanção serem objeto de delegação aos particulares, ainda que integrantes da estrutura do Estado. Beleza, tese confirmada. Até que mais recentemente o STF foi instado a se manifestar sobre esse tema. Esse tema já estava parado lá, eles sentaram há muito tempo nesse processo, aí já estava quentinho, né? Já tinham sentado no processo, e aí trouxeram o processo e colocaram em pauta. Um assunto extremamente delicado, Rafael. Se o poder de polícia poderia ou não ser delegado a um particular que integrasse a administração indireta. Exemplo de uma empresa pública, exemplo de uma sociedade de economia mista, afinal são pessoas de direito privado. Peraí, delegado? Inclusive a sanção? Inclusive a sanção. Aí o STF, em sede de recurso extraordinário, reconhecida a repercussão geral, fixou uma tese, Luiz, afirmando que o poder de polícia hoje pode sim, pode ser inclusive desempenhado por um particular, desde que integre a administração, desde que a delegação tenha sido feita por lei, desde que o capital seja majoritariamente público, porque o controle já tem, mas o capital tem que ser majoritariamente público, desde que o regime seja não concorrencial, porque a gente sabe que as empresas estatais elas podem atuar em paralelo com o particular. E o artigo 173 da Constituição é bem claro. Concorrência desleal eu não admito. Então eu não posso conferir uma prerrogativa a uma sociedade de economia mista ou empresa pública, a não ser que estenda aos demais. Então tem que ser em um ambiente não concorrencial. E um serviço que seja exclusivo do Estado. Poder de polícia. O poder de polícia é exclusivo do Estado. Então, se eu tiver uma situação de delegação por lei para uma empresa que integra o Estado, capital majoritariamente público,
ambiente não concorrencial e o serviço é exclusivo do Estado, sim, o poder de polícia hoje é considerado delegável. Não, bacana. E, professor, até assim, se você me permitir, eu vou mostrar aqui uma parte de um livro de um excelente professor que fala esse ciclo, né? Falou do poder de polícia. Inclusive, depois eu vou mostrar aqui a capa aqui. Aqui está o ciclo aqui, ó. Não Esse conheço isso professor, aí. eu já vou falar para vocês quem que é. Aí tem aqui, ó, deixa eu ver se dá Olha, para vocês verem aqui. esse cara é bom, hein? Esse tal de Ó, Senhor esse cara é Borges bom. já ouvi falar desse cara aí. Direito administrativo. Então, pessoal, quem quer uma boa obra, essa minha versão de 2020 provavelmente já esteja sendo pensado uma nova versão, Tô até pensando. em razão da LIA, da nova LIA, nova Sim, lei de sim, sim. licitações, né? Meu Deus do céu, Mas é um coitado de mim. excelente material, tem muito conteúdo bem bacana aqui dentro. Muitas vezes eu me socorro aqui para algumas questões que o direito administrativo não é minha praia, vamos dizer assim, né? Então muita coisa eu tenho que ficar recorrendo, relendo, e a sua obra é uma obra que auxilia bastante assim no Até no dia a momento dia. de briga, ele auxilia, porque ele é pesado, tiver que E jogar em cima de esse alguém, né? aqui, na verdade, ele é também quase que um colete à prova de bala, né? Porque aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui são, Eu acho que deixa eu ver quantos, 1.500 e alguma coisa. mais de 1.500 páginas. Então, realmente aqui. Também ele serve para academia, né? Então ele é bem. Brincadeiras à parte, professor, é uma excelente obra, assim, Obrigado, Rafael, uma leitura obrigado. gostosa, bem didática, assim, que a gente consegue aprender bastante ali. E agora Obrigado. que vamos fazer o nosso encerramento aqui, queria agradecer primeiramente aqui o pessoal que esteve aqui com a gente, assistiu aqui ao vivo, quem está assistindo depois, que a ideia, se não tiver nenhum problema aqui depois, no final, deixar gravado, agradecer Deixa a gravado, todos aqueles pessoal. que participaram, né, enviaram suas perguntas, muito obrigado. E agora, para finalizar, um agradecimento especial ao professor Silnil, pela disponibilidade do tempo, né, toda a paciência. Aprendi também uma parte de tributário que eu não lembrava, pelo menos eu não lembrava da questão da taxa das antenas, né? Então isso já é mais uma prova que a gente não consegue guardar tudo, né? É Eu verdade. realmente não me recordava desse ponto. Mas assim, professor, muito obrigado pela disponibilidade do tempo aí. A gente está mais de 1 hora e meia batendo papo. Não sei nem se o Instagram vai salvar a live toda, porque às vezes Eu acho que corta quando salva, eu passa um acho que tempo muito salva, eu grande. acho que ele salva, a gente está salvando sim. Rafael, eu que agradeço a possibilidade de poder participar junto de um público tão seleto, né? Que é esse que acompanha o seu canal da Escola de Tributos Municipais. A gente sabe da dificuldade que os servidores em âmbito municipal têm para poder acompanhar a legislação, se atualizar. Então, a sua iniciativa é primorosa, continua sendo, né? Eu já te conheço há algum tempo, mas continua sendo esse professor, continua sendo essa pessoa. Me coloco à disposição para futuros encontros. O tempo é sempre algo relativo, né? Sim, Sobretudo quando a nossa matéria é algo envolvente, algo que a gente gosta de falar, é algo prazeroso, né? E a gente tem um público que também está sequioso, né? Aquela coisa de quer receber a informação. Então acho que é um casamento perfeito, né? De você saber, poder e querer fazer, né? Então, muito obrigado pela possibilidade e, mais uma vez, me coloco à disposição de todos aí para auxiliar naquilo que eu puder e souber, né, responder. Quando eu não sei sim, responder, eu sei consultar. Quando eu não sei, não, a gente eu sei consegue. consultar. Pois é. Mas é isso aí. Obrigado, professor. Quem não segue o professor que estiver aqui no canal, por favor, siga ali, professor Sion. Qual que é o seu Instagram mesmo, professor? É o É arroba prof. Sionil Borges. Prof. Sionil Borges. Tem algum outro site ou algum outro local que você queira passar para contato, ou o Instagram mesmo já? Não, é o próprio O Instagram, Instagram? eu tô sempre, Beleza. tô sempre respondendo direct lá, é quase que instantâneo. Não, Mandou, tranquilo. mandou, eu respondo. Eu gosto de ser participativo por conta de o conhecimento, ele não pode ser uma coisa egoística, né? O conhecimento tem que ser repartido. Então, quanto mais a gente reparte, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E quando a gente não sabe, a gente estuda e aprende ainda mais.
Exatamente. E o do conhecimento, isso que a gente está fazendo hoje aqui, o que muita gente colocou, que a gente acaba aprendendo também, é que aqui, quando a gente está aqui trocando uma ideia, a gente sai com duas, né? É Diferente de uma verdade. mercadoria, né? Eu vou ali, eu te dou essa caneca, você me dá a tua caneta. Cada um saiu com um. Agora aqui eu saí com as suas ideias, você saiu com as minhas. Nós dois saímos com um aprendizado das dificuldades do que as pessoas colocaram aqui, algum apontamento que às vezes a gente não pensou, ou não viu, ou estava muito tempo sem ver, a gente acaba resgatando depois na memória. Isso é muito bacana. Beleza. Seu Nil, muito obrigado Rafael, aí, eu que tá? agradeço. Muito sucesso, muita saúde para ti. Obrigado, querido. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu, Rafa.